Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira Studios e estamos começando mais uma aula espetacular e a gente vai falar aí sobre Material Design Slide Tab, um efeito muito legal, muito utilizado no Android e principalmente no MDL, ok? Então nas aulas passadas a gente viu aí sobre o rebrand da Oi, a gente teve uma live super bacana com o pessoal do Brainstorm, se você não conferiu, confere depois. E hoje a gente vai aprender a criar esse efeito em CSS3, HTML5 e com um pouquinho de jQuery, ok? Esse efeito consiste basicamente em um menu onde a gente clica em cada tab, em cada link, e ele executa o efeito Ripple, igual do Button Ripple que a gente aprendeu aqui no canal também. E ele vai passando a borda, né, como se fosse a demarcação de que aquele link está ativo de fato. Aqui na parte do google.com/design a gente tem todas as diretrizes, toda a documentação para você estar criando esse efeito, né? Tudo especificado, nada de código, mas aqui especifica tudo, sistema de cores, espaçamento, padding, margem, tudo. Então dá uma conferida depois, google.com/design, aqui tem todas as diretrizes do Material Design, você pode conferir tudo por aqui, ok? Então esse efeito vai ser basicamente isso, ó. A gente tem aqui o nosso menu, a nossa neve, e à medida que eu clico ele executa um Rip Button aqui, né, que é esse efeito aqui das ondas, como se fossem waves, e ele vai passando, e se eu clicar de um lado para o outro, ó, ele considera até a questão da velocidade. E é muito legal esse efeito e a gente vai conseguir criar ele com pouco código, né, consideravelmente usando pouco código. Então vamos lá então, vamos começar de fato. Eu estou aqui com o meu localhost Material Slide Tab aberto, e eu tenho aqui o meu Sublime Text 3, mas você pode estar utilizando o editor do seu gosto, ok? Dentro da minha bar eu tenho uma estrutura simples com uma neve, uma UL e um LI. Uma estrutura básica de um menu, ok? Então, dentro do LI tem um home, um sobre nós, um contato e um LI class slider, que vai ser justamente a borda que a gente vai fazer ela ficar dinâmica e movimentando de acordo com o clique, ok? Na minha estrutura da head eu só chamei aqui um link do fontes do Google APIs para a gente poder trabalhar com o Robot, que é a fonte que ele declara na documentação como padrão, e eu puxei o jQuery aqui 2.1.4, ok? Mas você pode estar puxando aí direto ou chamando na sua diretriz da raiz aí do seu server, do seu projeto. Então vamos lá, pessoal. A única coisa que eu declarei aqui foi o font family para a gente chamar Robot, um background e um border box. Então como que a gente vai trabalhar agora? Eu vou começar aqui pela herança, então, para a gente começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar um L, ok? E vou dar aqui um font size para ele de 0. Vamos zerar. O position vai ser relativo, que a gente vai trabalhar com o menu aqui. E vamos dar um padding de 0, ok? Ou seja, a gente está trabalhando no nível da UL. E o max width, ou seja, que é a largura máxima do nosso menu, vou dar 480 pixels e um margem de 60 pixels alto, ok? Eu vou trabalhar também com box shadow para dar aquela leve nuance da sombra que existe embaixo do menu, ok? É GBA, porque aqui a gente vai trabalhar com red, green, blue e o canal alpha, ok? De opacidade. Então vou dar 0,00 e 0.16, ou seja, aqui a gente vai ter um preto 16%. Com essa possibilidade da gente trabalhar a transparência. E eu vou dar um WebKit User Select None, ok? Para a gente poder zerar a seleção aí. E um Moz User, lembrando que a gente está trabalhando aqui Cross Browser, ok? E vou trabalhar um MS User Select também None. E o User Select None para navegadores como a marmota do Explorer, ok? Então dando F5, olha só, sumiu tudo, a gente não tem nada, ok? É isso mesmo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente criou nosso L, ok? A gente deu todas essas definições para ela. Agora a gente vai trabalhar aí em cima da nossa LI, ok? Então, vamos criar a nossa LI. Então, a gente foi na UL, agora nós vamos na LI. Então, LI, vou dar um display inline block, ok? Para ela ficar tudo na horizontal. Vou dar um width de 160 pixels. Um height de 60 pixels, mais ou menos para altura, ok? E um background eu vou dar 000 BCD4. Acho que aqui vai dar a cor que está referenciando nas tabs aqui dos components, ok? Que é esse azul BB aqui, esse azul mais claro, né? Que é azul céu. Existem muitos termos para esse tipo de azul. E vou dar um font size aqui 16 pixels, um text align center, ok? E vou dar um line height
de 60 pixels para a gente ter a altura de fato do menu para ficar com alto nível de acessibilidade para dispositivos móveis também. Um Color FFF, ok? E um Text Transform Uppercase para ele trabalhar no padrão tudo de caixa alta, beleza? E vamos dar aqui também um Position, né, relativo, para ele se associar ao anterior. E vou dar um Overflow Hidden, ok? Para ele esconder qualquer tipo de barra e coisas do gênero. E um Cursor Pointer, ou seja, quando eu passar o mouse em cima do link, ele vai me mostrar a minha mãozinha, indicando que aquilo de fato é um link. E a gente tem mais ou menos isso daqui para a gente estilizado, ok? Bem tranquilo, nenhum tipo de sofrência, e bastante simples, né? Não tem nada de novo, uma coisa bem fácil de se fazer. Então a gente configurou aqui a nosso L, configurou a nossa LI, e agora nós vamos configurar o nosso slider de fato, ok? Nosso LI Class Slider. Então vamos lá, a gente criou uma Class Slider, então vamos customizá-la. Display Block, ok? Vamos dar um Position Absolute para que ele possa ir para cima do nosso elemento. E um Bottom de 0, para ele ir para a base, um Left de 0 também. E vamos trabalhar aí com um Height de 4 pixels, que a documentação pede para nós. E um background, eu vou dar aquela cor mesmo, daquele amarelo lá, né, praticamente, um esverdeado, amarelo esverdeado, 4F, ok, 98, e a gente tem a cor. E vamos trabalhar aqui com WebKit Transition, né, pra gente ter aquela transição suave que tem no momento que ele sofre o processo de slide, né, que ele vai passar de um lado para o outro. Então, Transition All, 0.5 segundos, pra gente ter aí uma transição suave. Então sumiu, ó. Olha lá que beleza, a gente já está com o menu aí praticamente formado e só com essas 3 partes de CSS, olha que fácil. E a gente vai fazer isso interagir agora, ok? Então antes de tudo, vamos só terminar agora a configuração do nosso efeito Ripple, que a gente já aprendeu aqui no canal, que é o efeito Ripple Button. E eu aprendi uma forma mais fácil ainda de fazer ele. Então vamos escrever aqui efeito Ripple, ok? E eu vou chamar a minha class Ripple, que depois vai ser instanciada lá pelo nosso JavaScript. E eu vou dar aqui um width de 0 pixels, ok? Lembrando que esse é o efeito, então de fato ele não tem que ter altura e largura, vai ser com base no posicionamento do clique do usuário. E um border radius de 50%. Por quê? O efeito Rip Button ele é como se fosse uma bola que vai se expandindo, né? Uma wave, uma onda. E ela tem que considerar de um ponto central. Então a gente tem que fazer com que essa expansão aconteça de uma maneira oval e não de uma maneira quadrada. Então a gente não pode dar o border radius aqui de 0, ok? E vamos dar um background aqui. Vamos colocar RGBA, ok? Aqui a gente vai trabalhar com transparência também. RGBA 255, ok? Vamos trabalhar com quase um branco aqui. E 0.4 de transparência, ok? E o WebKit Transform, a gente fazer uma transformação na escala. Então, vamos dar um Scale de 0 e um MS Transform. Vamos colocar uma escala de 0 também. Assim que a gente fizer a transformação, né, vamos colocar o último aqui para navegadores com Explorer, a gente tem que trabalhar a posição. Então, Position Absolute, e vamos colocar aqui um Opacity de 1, ok? Então a gente já trabalhou aí a transformação, trabalhamos a opacidade e trabalhamos a posição do nosso elemento e a opacidade em 1, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente tem que trabalhar então os nossos animations, né? Os nossos keyframes lá, para que essa animação aconteça de fato. Então a gente já configurou o nosso RIP e agora a gente vai configurar o WebKit Keyframes, ok? Que hoje é tão conhecido aí para trabalhar com animações. WebKit Keyframes RIP Drop, ok? Vamos chamar de RIP Drop. 100%, e aqui eu vou dar um WebKit Transform e vou dar um Scale de 2. Ou seja, aqui a gente tem uma escala de 0 e aqui a gente tem uma escala de 2 para considerar a expansão total de acordo com o tamanho do nosso botão, ok? E vamos dar um Transform Scale de 2 novamente, ok? E um Opacity de 0, beleza? Agora eu vou copiar isso daqui, vou replicar para cá e vou dar só um keyframes para demais navegadores. Então a gente tem o WebKit Keyframes e tem o Keyframes, ok? Bem tranquilo. Então, pessoal, a parte de CSS de fato é essa.
Agora a gente tem que fazer isso interagir de acordo com o que a gente criou aqui no CSS. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um pouquinho de jQuery aí, né? Usando o nosso JavaScript. Então vamos lá. Eu vou criar aqui dentro, antes da tag bar, eu vou criar um script, ok? E vou fechar a tag script. Então vamos pensar aqui logicamente como que o processo vai acontecer. Aqui a gente definiu toda a estrutura semântica da nossa neve. Aqui nós declaramos a estilização do slider, que é essa borda. Aqui nós estilizamos o nosso menu e aqui nós definimos a nossa body, ok? Que nosso scope da aplicação. E aqui a gente tem o nosso ripple, que vai ser o nosso efeito de fato na hora que clicar, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é capturar a ação de clique da UL. Ou seja, na hora que o usuário clicar aqui de fato em uma dessas referências das tabs, ele tem que conseguir executar o efeito de fato, ok? Então, vamos lá, o LI, ou seja, eu estou clicando dentro da UL na minha LI e eu vou usar a função click, né? E vou passar uma function aqui para ela, para o meu elemento, beleza? Bem tranquilo, não? E agora, dentro disso daqui que vai acontecer toda a magia dos nossos efeitos. Então, a primeira coisa foi capturar a ação de clique e a segunda coisa é adicionar o movimento ao slider, ok? Que nada mais é do que a nossa borda. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou passar aqui um método chamado index. Então a gente vai criar uma variável para a gente armazenar ela temporariamente e vou passar var tab reference e vou passar um cifrão this, ele vai setar o elemento index e abre e fecha parênteses, ok? O que isso vai fazer? O método index ele retorna um valor inteiro com base na posição do elemento clicado. A partir do momento que eu clico na referência, ele vai capturar a posição do meu clique e vai transformar isso vai armazenar isso dentro da variável tab reference, que justamente está capturando da minha index, ok? Então por isso que a gente cria essa variável aqui. E agora, quando a gente cria essa variável, a gente tem que capturar então o efeito de deslizamento. Então, efeito de deslizamento. E como que a gente vai fazer isso? Vamos criar um var sliding, ok? Sliding. E vamos criar aqui, vamos jogar 160, por quê? 160 é o valor da largura do meu LI, ou seja, é o valor total da minha largura. Então eu quero capturar os 160 vezes, ok? Tab reference. Muito tranquilo, não? Ou seja, eu capturei a ação do slider para a gente definir o movimento com base na referência do meu clique da index, ou seja, a posição que eu capturei do ponteiro da index, e multipliquei isso pela largura do meu elemento LI, ok? Bem tranquilo, nada sete cabeças. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente pegou esse slide, jogou e está capturando esse valor no slide. Então agora a gente tem que definir a nova posição do slider, que será baseada no valor da var anterior. Ou seja, como que a gente vai fazer isso? Cifrão abre ponto slider, ok? Ponto CSS abre, fecha e ponto e vírgula aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos passar o left. Lembra que a gente falou do left lá em cima? Ou seja, a gente tem um left em 0 e agora a gente tem que fazer esse left se aumentar para a gente fazer a borda de fato se movimentar. Então, se eu der aqui um sliding e der um mais pixel, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai pegar a minha class slider que eu atribuí ao LI, que é justamente essa borda, ele vai capturar o valor do meu sliding, que é o 160, que é a largura do LI, vezes a minha referência da área do clique, e vai somar isso ao pixel, a uma string, para que ele consiga aplicar isso ao atributo CSS da minha class slider. Então o slider que antes era 0, ele vai passar a ser o 160 mais a posição da referência da minha tab que eu cliquei, ok? Então vamos ver de fato como que acontece o efeito. Dei um F5, a hora que eu clico, ó, a minha borda vai se movimentando de acordo com a minha referência da tab, ok? E a gente agora só falta incluir o efeito da wave do rip button de fato para que a gente finalize o efeito, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui então 3 efeito rip button, ok? E
a gente vai remover as ações anteriores do RIP. Eu vou explicar para vocês para que isso daqui vai servir. Imagine o seguinte: eu tenho aqui o meu RIP, a minha class RIP, ok? Vou atribuir aqui ao RIP, ponto remove, abri e fechei. Eu tenho uma class chamada RIP, que vai ser justamente a class do efeito. Só que como esse efeito vai ser aplicado de acordo com a orientação do clique, ou seja, no momento do instante do clique, esse efeito vai sendo adicionado a cada vez que eu clicar. Então, para que isso não fique se tornando uma variável fixa, ou seja, toda hora vai ficar adicionando uma class aqui de acordo com o clique do efeito, sempre que eu der um clique em uma referência e depois clicar na outra, ele vai sumir com a estilização aqui no meu inspecionar elemento, no meu código do elemento anterior, ok? Ele vai sumir com o CSS que foi atribuído na ação do clique anterior. Então, por isso que a gente tem que dar o RIP remove, porque na hora que ele reexecutar o código, ele vai fazer isso para nós. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez isso, essa configuração para remover todas as instâncias anteriores, e agora a gente vai fazer as configurações de fato do efeito. Então, configurações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com o método offset para enviar as coordenadas para a posição, para uma variável de posição. Então a gente envia essas coordenadas, a variável de posição armazena, e isso depois é utilizado como efeito RIP button, ok? Então var position x, ou seja, do eixo da horizontal, a gente tem aí cifrão this, ok? Ou seja, vou setar ponto offset para fazer essa captura da minha coordenada, ponto left, ok? Então offset como método que vai capturar a minha coordenada. Agora position y, position y, e eu vou passar aqui então cifrão this, ponto offset, ponto top, ok? Bem tranquilo. Vou pôr uma vírgula aqui para que ele armazene tudo na variável. Button width cifrão this, ok? Ponto offset, e vamos passar aqui ponto width, ok? Porque o primeiro a gente está capturando a coordenada com base no campo da esquerda e no campo do topo. Agora a gente vai capturar com base na largura. Então button height igual a cifrão this ponto height, ok? E a gente mata aqui esse bloco, ou seja, essa var position aqui já vai capturar todos esses valores para nós. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o elemento. Então, como que funciona? Existe um método no jQuery chamado prepend, né? Que ele permite que a gente trabalhe como se fosse com um elemento anterior àquele elemento. É como se fosse um before do CSS3. Então, como que a gente trabalha com ele? Cifrão this, vamos setar aqui. Vamos trabalhar com prepend, ok? E eu vou chamar aqui um span class RIP, ok? Que é a minha class do RIP button. E vou fechar de fato o meu span. O que isso vai fazer então? Ele vai capturar isso daqui e vai armazenar num span temporário da minha class RIPL, ok? E isso a gente vai fazer para poder aplicar depois todo o efeito do RIP button em cima de cada tab que a gente clicar. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma condicional para fazer ficar dinâmico, fazendo o efeito ficar dinâmico. A gente já está acabando. O que a gente faz? A gente faz um if, vamos considerar o button width e vamos verificar se ele é maior ou igual ao button height, ok? Se ele for maior ou igual, a gente vai dar um button height igual a button width, ou seja, ele vai deixar isso em proporção para nós na hora que clicar e fazer o efeito da onda dentro do botão. E caso contrário, a gente tem um button width igual ao button height, ou seja, nos dois casos ele tem que ponderar
tanto a largura como a altura. No primeiro, se a largura é maior ou igual à altura, ele vai considerar que a altura vai ser igual à largura. E aqui, caso contrário, ele vai considerar a largura que seja igual à altura, ok? E agora a gente vai capturar então o centro do clique para conseguir pegar essas coordenadas que a gente armazenou nos elementos anteriores para poder passar para o efeito, ok? Captura o centro do elemento. Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma var x, vamos dar um event page x menos pos x menos button width dividido por 2. E aí a gente tem, né, aquela sensação de que o efeito foi linear, foi para os dois lados, ok? Então pos y e page y. Ou seja, aqui a gente está capturando posicionamento da página no eixo x, posicionamento da página no eixo y, e estamos capturando os valores aqui que foram dados com base no offset, ok? E aqui a gente vai dar um button height dividido por 2. Beleza? E agora, para a gente poder matar de fato, a gente vai criar aqui então os novos atributos ao efeito Ripple. Como que funciona? Cifrão Ripple.Ripple.css, abriu e fechou, ponto e vírgula, ok? Por enquanto, que a gente vai adicionar aqui depois. O que a gente vai fazer? Vamos dar um width que vai ser igual ao meu button width, que foi, né, de fato o que a gente criou aqui para armazenar a coordenada da largura. E agora vamos dar um height, ok? E vamos dar um button height. E vamos pôr uma vírgula aqui, porque a gente vai trabalhar com vários valores. Top é igual a y mais o meu pixel, ok? E left vai ser igual a x mais o meu pixel. E aí, o que ele está fazendo aqui então? Na largura do meu efeito Ripple, aqui ó, no Ripple que a gente pegou aqui, ele está considerando o meu button width, e na altura ele está considerando meu button height, que são os novos valores com base nas coordenadas de clique, ok? Então, a partir do momento que ele pegou o meu offset aqui, ele já está ponderando isso entre a minha largura e a minha altura para fazer o efeito de ficar dinâmico de acordo com o centro do meu elemento. Por isso que a gente divide por 2, para que exista essa ponderação dos dois lados. Então, o meu top vai ser o valor de y, ok? Do meu valor de y mais os pixels, porque ele tem que somar a string, concatenar a string para poder substituir o valor aqui no Ripple, ok? E agora, para a gente matar aqui, vamos dar um add class, ok? E vamos passar aqui Ripple btn, que ele vai adicionar toda vez que ele executar todo esse processo de adicionar os novos atributos, ele vai criar uma class e vai adicionar aquele botão de fato, ok? E agora que a gente criou a class aqui, então, a gente tem que ir lá em cima e atribuir, depois do Ripple, a nossa class Ripple btn, ok? Então, ponto Ripple btn, abre e fecha, WebKit Animation, ok? Rip drop, que é a animação do keyframe, que vai executar o efeito Ripple, ponto 5 linear, ponto 5 segundos linear, ok? E aqui a mesma coisa, animation Ripple drop, ponto 5 segundos linear, ok? Ctrl S, vamos atualizar lá para a gente ver o resultado. Na hora que a gente atualizar, olha só, e tá aí o nosso efeito Rip Button, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, comentar e compartilhar. Vai estar disponível os códigos lá no GitHub e a gente vê aí na semana que vem. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!